Fala pessoal, Miguel Andrade aqui, eu quero falar com você, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, que tem dificuldade de controlar a ansiedade para fazer o fechamento, que tem dificuldade de conduzir o lead, o potencial cliente, da apresentação do seu produto até o fechamento. Saiba que isso é normal, é muito comum pessoas terem essa dificuldade, principalmente de administração da emoção na construção de uma venda. Isso é normal, eu mesmo passei por isso. A solução está em você ter um método, ter um passo a passo, ter uma estrutura que vai te dar um sustento para te conduzir nessa caminhada de construção com o seu cliente, com o seu lead ou com o seu potencial cliente. Essa estrutura nós chamamos de script. Script tem uma interpretação muito errônea no mercado que denominam o script somente como um roteiro, mas não é verdade. O script, para mim, é um conjunto de ferramentas, estratégias e métodos que nos ajudam a acelerar o processo de vendas e a controlar a emoção do vendedor. Essa estrutura nos dá um corrimão para ter uma diretriz de como sair do ponto A, que é a prospecção, ao ponto B, que é a venda, a finalização, onde a comissão cai na conta e todos os vendedores ficam felizes. Nos meus treinamentos, eu costumo dizer que a venda, ela não é uma célula inteira, ela é vários fragmentos que vão se construindo ao longo do processo e isso vai ajudando a manter a sua confiança, a manter a sua sanidade mental e a manter a sua estratégia para obter o melhor resultado. Só que não te preocupa, o quebra-cabeça não é aquele quebra-cabeça da Disney com 1.500 peças para você montar, não. Essa estrutura ela é simples, poucas peças, 4 ou 5 peças que quando se encaixam conseguem ter um potencial de retorno muito grande. Eu quero que você entenda uma coisa, você está lidando com pessoas. Então quando eu falo de processos, os processos para mim, Miguel Andrade, significa que todos os processos precisam potencializar pessoas. O primeiro passo do script é potencializar o vendedor. Ele é o meu bem maior. Ele é a ferramenta de trabalho da empresa, ele é a ferramenta e o motor da minha instituição. Sem vendedores nós não temos uma força para locomover e continuar a empresa aberta. Então o meu script ele tem que estar baseado em pessoas. Primeira pessoa que eu foco é o meu vendedor. O que eu quero dizer com isso? O meu vendedor precisa ter um script personalizado. Existe hoje no mercado, principalmente no telemarketing, existe uma estrutura que é um marketing engessado, onde as pessoas têm um script que elas têm que falar como todas as pessoas falam. Elas têm ali, ela parece um robô, só falta substituir elas por um robô porque ela tem aquela estrutura a ser batida. Quem nunca recebeu uma ligação de um número estranho de outro estado, que quando atende era uma pessoa, mas você achava que era um robô do outro lado? Porque aquilo ali não é um script. Aquilo ali é um assassino de pessoas que não potencializam o melhor do vendedor, que não potencializam o melhor do comunicador. E do outro lado nós temos a essência do script, que é o script apoiado. O que é o script apoiado? É dar uma direção às pessoas, é conduzir as pessoas num processo natural, num processo voluntário. Então eu tenho checkpoints, eu tenho estruturas que são importantes para o meu vendedor saber como conduzir a conversa, mas eu não vou engessar ele, porque o bom vendedor é aquele que entende o script e absorve o processo. Ou seja, ele não está preso naquele mecanismo, ele faz parte do mecanismo, ele tá com a cultura inserida dentro dele, então ele sabe como fazer, como agir e como proceder diante daquela jornada. Claro, existe um tempo de desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento de um script quando ele é feito e o tempo de desenvolvimento do vendedor que está começando a conhecer a maneira e a estrutura da empresa, a conhecer os produtos, a conhecer a abordagem e a conhecer o seu potencial cliente. Então, a gente respeita o tempo das pessoas para se desenvolverem. O script, ele nada mais é do que um acelerador de resultados. Além de ser um acelerador de resultados, ele traz a clareza de dados. A gente consegue mensurar o crescimento, consegue mensurar pontos que precisam ser melhorados e áreas que precisam ser excluídas na comunicação com o cliente. Para mim,
existem dois pontos principais dentro de um script, que é focar no ganho ou na dor do cliente. O que o cliente vai ganhar com aquela ligação, o que o cliente vai ganhar com aquela apresentação, o que o cliente vai ganhar em abrir o coração dele, em atender a ligação, abrir a porta dele para o vendedor. Então, o que ele ganha com isso? Eu tenho que mostrar o benefício disso. E a dor é dizer assim, eu tenho a solução que vai resolver este seu problema. A gente foca no problema e soluciona problemas. Então eu posso direcionar o meu script, a minha estrutura, focando na dor ou focando no ganho. Isso me ajuda a ter a confiança e saber por onde começar. A gente tem que entender uma coisa, a estrutura de um script ela envolve diversas etapas. Eu fragmento essas etapas porque eu acredito que à medida que a gente vai chegando em checkpoints, que vai chegando em estruturas, que vai chegando em pontos de ancoragem, a confiança vai aumentando. Então cada vez que a gente passa por uma etapa, a confiança aumenta, isso é cientificamente comprovado. Então quando o meu vendedor entende o script, ele passa por esse processo com maneira consciente, com maneira racional, com maneira firme, ele consegue no final chegar com a confiança lá em cima, já para o fechamento, já tudo certo. Sem a determinação é impossível a gente influenciar alguém a comprar. Então eu quero que você entenda, essa ansiedade tem solução, tem como a gente resolver isso. Basta ter uma estrutura, um método, um passo a passo que pode trazer e fazer de você um organismo vivo dentro da sua empresa e você vender mais, vender muito. Agora que já conhecemos o script na sua essência, entendemos os processos e os fragmentos, nós vamos ir para a parte o porquê é importante um script. A primeira coisa que é importante um script é porque ele padroniza a comunicação. Ele dá clareza para o vendedor do objetivo que ele tem que alcançar. Qual é a comunicação? Ela fica clara. E isso facilita no processo de contratação. Porque o que acontece? Quando tu traz um vendedor ou uma pessoa para executar a tarefa de vendas, muitas não têm a habilidade, o feeling ou até mesmo a capacitação de ser um bom vendedor. Então tu tendo um bom modelo, uma boa estrutura, o teu processo de desenvolvimento de pessoas acelera. A tua taxa de pessoas pedindo demissão por não entenderem o processo naqueles 3 meses cai, e isso acelera os teus resultados no final do mês, nas vendas, na equipe, na empresa e no organismo todo que nós chamamos de casa, que é o nosso trabalho. Depois, a outra é a clareza de processos, é entender as etapas, é a clareza de como executar isso. Então tu começa a ter clareza da execução, e isso é muito importante. Mais importante do que saber o que fazer é saber como fazer. Então, os processos que a pessoa entende dentro do script dá clareza de como isso vai ser executado. E o outro ponto é a escalabilidade. É a clareza dos resultados que vamos obter da equipe, obter do desenvolvimento da pessoa e o resultado geral que a empresa vai ter. Então ela dá uma previsão da receita, ela dá uma clareza do vendedor, os pontos de acerto, os pontos de erro, quais os pontos de melhoria que vão potencializar o melhor daquele vendedor e fazer ele alcançar os resultados que ele tanto deseja. Porque todo vendedor tem a ambição de vender mais e melhor, para no final do mês realizar os seus sonhos e as suas metas através do comissionamento. Essa é o combustível do vendedor, a motivação do vendedor, a comissão no final do mês. Quando ele bate meta, quando ele vende muito, ele se sente realizado, se sente pleno, se sente na potência máxima daquilo que ele pode ser. Depois que a gente entende o que é o script e o porquê ele é importante, vem o passo de o que precisa ter num bom script. Quais são as ferramentas que precisam ter num bom script? Quais são as válvulas que precisam ter num bom script? Claro, são diversos fatores que influenciam e isso varia muito. Nós estamos falando de uma maneira macro que envolve todos os processos para todos os negócios de serviços e produtos. Mas cada negócio tem a sua minúcia e vai ter a sua ferramenta que vai dar melhor resultado. Por exemplo, na área dos gatilhos mentais tem pontos que em um determinado negócio funciona melhor e outros não. Então a gente precisa depois personalizar para cada caso. Eu estou te dando uma visão macro, uma visão ampla
do que é o script, o porquê ele é importante e quais são as ferramentas que precisam ter nele para ele ter um resultado melhor. Mas claro, cada negócio tem a sua particularidade e nós vamos personalizar para o seu negócio. Um bom script começa com um rapport. Rapport, você já deve ter ouvido essa palavra, já deve ter lido em algum lugar essa palavra. Rapport significa conexão. A essência do rapport é a conexão, é o ato de me conectar com outro indivíduo, é ter nele e ele ter em mim uma resposta imediata de ação. Então o rapport é essa comunicação aberta, ampla, que constrói um relacionamento. Sem um bom rapport é impossível tu ter um bom script. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então você precisa ser você na hora de vender. 90% da venda, ela vai da conexão que a pessoa tem com o vendedor e não com o produto, com a empresa ou com o serviço. É com a pessoa. Então você precisa gerar rapport. Existem minúcias no rapport, mas o mais importante é essa conexão. Então, quando nós se conectamos, podemos gerar resultados mais rápidos. O segundo ponto é um bom script tem que ter foco. O foco do script, ele pode ser no ganho do cliente ou na dor do cliente. O que ele ganha com o serviço ou produto, ou qual problema ele soluciona com o meu serviço ou o meu produto. Esse foco é determinante para o resultado do fechamento. O terceiro ponto que não pode faltar dentro de um bom script é perguntas. Perguntas são fundamentais. Perguntas têm dois pontos: saber como o cliente está visualizando aquele processo, como ele está vendo a condução daquele processo, né? E o segundo ponto, conhecer ele e apresentar um produto mais personalizado e apresentar algo mais pessoal para ele. Então, a pergunta te leva a dois caminhos. O primeiro ponto, que é você ver se ele de fato está sendo conduzido pelas etapas que a gente tem visualizado no processo, se ele está aceitando bem essa etapa, se ele está desenvolvendo, está receptivo. E o segundo ponto, para conhecer a pessoa dele mesmo, saber se o nosso serviço, o produto atende a expectativa dele, porque eu preciso vender para o cliente o produto que ele quer e entregar o serviço que ele precisa. Eu preciso ter isso em mente. O quarto ponto que não pode faltar no bom script é o ponto de segurança, é o checkpoint, é as ancoragens a cada nível que o seu vendedor chega, ele chega lá, dá respira fundo, sente aliviado porque ele passou por mais uma etapa. É que nem jogar um jogo de videogame, né? As fases vão ficando mais difíceis, então cada vez que finaliza uma fase a gente respira, eu consegui. Eu me realizei. Então aquela mini pausa, aquela micro vitória, ela ajuda no processo de desenvolvimento e dá segurança para o seu vendedor e, acima de tudo, dá para ele o controle. Cheguei no nível 2, bom, o controle está comigo, está dando tudo certo. Cheguei no nível 3, o controle está comigo, está tudo dando certo. No nível 4, o controle está comigo, está tudo dando certo. Nível 5, fechei, deu tudo certo. Virei o jogo, fechei a casa, deu tudo certo. Por quê? Porque esses checkpoints são os pontos de segurança, são as micro vitórias que me conduzem ao meu resultado de excelência e que no final, o que importa no meio do processo todo, o que vai importar é os números, é o resultado, é a venda e a concretização da venda. Então, esse é o maior ponto, é termos a segurança e o controle, manter a saúde mental, manter o controle e ter as respostas que o meu cliente precisa. Então esses são os pontos-chave para termos um bom script, um script que vende. Como eu volto a repetir, cada negócio tem a sua minúcia, cada minúcia tem um impacto dentro do determinado serviço, determinado produto, determinada entrega. Então, claro que a cada caso a gente vai analisar e vai direcionar para um bom caminho, tá?